Senhor está dizendo para você: obedeça a primeira instrução. Tempos de mudanças, tempos de inaugurações, são tempos de novas instruções. Quando a gente volta lá no livro de Gênesis, eu vejo uma passagem que para mim é muito curiosa. A Bíblia diz que o Senhor visitava Adão na viração do dia. Havia um momento específico de visitação, e esse momento se chama virada de estação. Momentos de virada de estação nas nossas vidas, momentos de mudança de fases, são momentos onde devemos estar sensíveis a visitações do Espírito com novas instruções. Na viração do dia, o que era aquela visitação? Instruções para o dia seguinte. Tem pessoas que estão entrando em virações do dia aqui. E eu digo para você: fique pronto para visitações. Fique pronto para novas instruções. Porque quando você vira naquela instrução, você recebe a nova. Novas instruções. E o Senhor está dizendo: eu estou para fazer algo que não é uma variação de algo antigo, mas é algo novinho em folha. Aleluia. Aleluia. As pessoas dizem: ah, mas nós vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos de um crescimento da impiedade, da iniquidade. Eu particularmente acredito que nós estamos no tempo certo. Você não foi um erro de cálculo, você não foi um acidente. Você foi projetado e pensado por Deus para ser colocado nesse tempo. Tem gente que pensa que nasceu mais ou menos assim. De repente, um dia, há alguns anos atrás, o seu pai conheceu a sua mãe. E aí, você nasceu. Um erro de cálculo. E aí Deus olha para você e diz: e agora, o que a gente faz com ele? Mais um na terra. E aí, Jesus, o que a gente faz com ele? Sei não, pai. Vamos dar uma profissão para ele, vamos dar um casamento. Depois, quando ele subir aqui, a gente desenrola. Tem gente que pensa que Deus deu um plano para você. Deus deu um plano para mim. Eu nasci, aí Deus deu um plano. Não. Na verdade, Deus deu você para um plano. Vou dizer como é que você nasceu. Todo mundo foi assim, só vai mudar o plano. Deus começou a pensar: tem um propósito que eu quero fazer nessa geração. Existe um plano que eu quero realizar nesse lugar, nesse tempo, para esse povo. E eu preciso criar alguém que se encaixe perfeitamente dentro desse plano. E ele pensou um pouco, e ele gerou você dentro do coração dele. Antes de você existir aqui na terra, você já existiu no coração dele. E ele disse: esse aí sim vai se encaixar perfeitamente no que eu tenho para ser feito nessa terra. Você já nasceu debaixo de um plano. Você já nasceu para um propósito. E você só precisa descobrir esse plano. Aleluia. Senta um pouco. Vou chamar o grupo de música daqui a pouco. Vocês podem sentar também. Estamos debaixo de um plano. Estamos debaixo de um propósito. E propósito não é uma coisa que você cria. Propósito é uma coisa que você precisa descobrir. Não é o vaso que diz ao oleiro como ele vai ser. Mas é o oleiro que molda o vaso segundo o seu propósito. Eu conversava enquanto a gente fazia uma rápida viagem de Recife até aqui.
que talvez um dos enganos maiores da nossa sociedade, do nosso tempo humanista de hoje, é aquela ideia falsa de que se você se esforçar, você pode ser o que você quiser. Isso é mentira, porque nós não podemos ter 2 presidentes do Brasil ao mesmo tempo. Você não pode ser o que você quiser, ou pelo menos você não deveria ser o que você quiser. Porque algumas pessoas até conseguem chegar ao que elas querem. Mas o grande problema nosso é que muitas vezes nós queremos chegar onde nós queremos e depois nós pedimos a Deus que abençoe o nosso plano. Mas quando você entra no plano dele, o plano dele já está abençoado. Você não precisa pedir a ele para consertar a tua bagunça. Você só precisa entender qual é a onda. O que ele quer inaugurar com você. O que ele quer fazer com você. E simplesmente entrar nesse movimento. Porque o plano dele vai ser patrocinado por ele. Quer viver os seus sonhos? Busque os recursos. Quer entrar no sonho dele? Não se preocupe, ele paga a conta. Existe provisão divina, debaixo de uma visão divina. Eu queria que você somente lesse essa passagem comigo. Eu vou ler algumas passagens na versão A Mensagem. Mas, Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo traz uma instrução de uma forma muito, no mínimo, interessante. Somente escuta, porque a versão ela é um pouco diferente. A Bíblia diz assim: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Eu gosto dessa versão porque ele fala da forma que a nossa vida com Deus deve ser. E ele diz: olha, a vida com Deus é como uma criança que está sempre perguntando: e agora, pai, o que é que a gente vai fazer? Quando um pai leva uma criança para um parque de diversões, e aí a criança brinca lá num brinquedo bem radical, bem diferente, o pai está lá cansado, já quer voltar para casa. Ei, filho, está satisfeito? Pai, e agora, a gente vai brincar em qual? Qual é a próxima brincadeira? Qual é a próxima aventura? E a Bíblia diz que a vida com Deus é assim. Agora, se você não está vivendo essa aventura, não culpe Deus. Porque a vida cristã não é uma vida monótona. Não é uma vida chata. Mas é uma vida de constante aventura. Se você não entendeu qual é o desafio que Deus chamou você para conquistar, não culpe Ele. Porque Ele preparou coisas para você que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou o coração de homem algum. As pessoas dizem: mas a gente vive num tempo muito resistente. Eu fico pensando, como seria o livro de Atos se Paulo tivesse Instagram? Se Paulo tivesse um canal no YouTube? Porque de dentro de uma cela de prisão, ele conseguiu converter toda a guarda pretoriana. Ele conseguia mandar cartas que hoje os maiores traficantes do Brasil muitas vezes não conseguem fazer. Ele criou uma rede de comunicação naquele lugar, que influenciou os guardas, que influenciou cidades distantes e transformou todo o Império Romano. E hoje você tem tudo aqui.
E você vem dizer que é monótono? Você pode fazer uma revolução com o que você tem dentro. Mas se você está sendo covarde, não bote isso na conta de Deus. Se você não está com coragem de declarar a sua opinião, de declarar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, não bote isso na conta de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 32. Vai lá comigo. Jó, capítulo 32. A partir do versículo 1. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Vou resumir o livro de Jó rapidinho aqui para você. Uma discussão de vários amigos de Jó, falando um monte de coisas que eles não entendiam, que eles não sabiam sobre Deus. E finalmente vem uma pessoa para falar os conselhos de Deus para Jó. O nome deste homem é Eliú. Veja o que a Bíblia diz no versículo 1. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, está aí uma dica, né, para quem vai ter filho, um nome interessante para você colocar. Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú, preste atenção agora, tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Posição de respeito, é interessante. Os amigos de Jó estavam falando, dando conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas não confunda conselho com opinião. Amém? Na multidão de opiniões, vai haver sempre um desastre na sua vida. Porque talvez os 2 caminhos mais perigosos que um cristão pode seguir é o primeiro, não ouvir ninguém. E o segundo, ouvir todo mundo. Você precisa de conselhos, mas conselhos são dados por pessoas que têm autoridade no que estão falando, que têm experiência no que estão falando, e que têm unção para poder aconselhar a tua vida. Opinião pode levar você para um buraco. E Jó não estava na multidão de conselhos, Jó estava na multidão de opiniões. Mas havia uma pessoa aqui que tinha algo para dizer. Só que ele ficou esperando os outros falarem. Por quê? Porque eles eram mais velhos. Eles eram mais experientes. Vamos ver o que ele diz aqui. A Bíblia diz no versículo 5. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio, e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é quem devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar a sabedoria. Mas eu amo o mais da Bíblia. Amém. Ele diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. É o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também eu vou dizer o que sei. Olha o que ele estava dizendo aqui. Eu ficava esperando as experiências falarem o que deve ser falado, os mais velhos falarem, mas eu entendi que não é idade. Não é idade. Não é o tempo que cura as coisas. Não é a idade somente que dá experiência. Mas é o
sopro do Todo-Poderoso. E ele disse: eu também vou falar o que eu sei. Eu também vou falar o que eu tenho recebido. E eu quero dizer para você que você precisa abrir a sua boca para falar, para proclamar aquilo que você tem recebido de Deus. Porque a experiência, ela sempre vai nos guiar para fazer o que sempre foi feito. Mas você está sendo chamado por Deus para abrir novas rotas, para inaugurar caminhos novos. Aleluia. Para pensar de uma forma que nunca foi pensada. Vinho novo. Tem vinho novo para uma geração de Deus nesses dias. Tem uma onda nova. Mas um vinho novo só vai entrar em odres novos. Isso tem a ver com mentalidade. Tem a ver com atitude. Tem a ver com disposição. Tudo na nossa vida começa com uma mentalidade diferente. Começa com uma mentalidade nova. Começa com uma disposição nova. No natural é assim. No natural, quando alguém nasce, normalmente, a primeira parte a ver o mundo novo é a cabeça. É a primeira parte que nasce. No espiritual é a mesma coisa. Primeiro na sua cabeça. Primeiro na sua mentalidade. É por isso que o apóstolo João, ele dizia: eu desejo que você vá bem em todas as coisas, ou que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Como é a sua cabeça, como é o odre, vai ser o vinho que vai ser recebido. Tudo começa aqui na cabeça. Tudo começa com um pensamento. Eu gosto de dizer, você está a uma ideia de distância dos melhores dias da sua vida. Um pensamento. O que está faltando não é dinheiro, o que está faltando não é apoio, o que está faltando é só a visão. Uma mentalidade que vai trazer uma ideia diferente, que vai abrir caminhos novos no Senhor. Tudo começa aqui. Vou dar um outro exemplo para você. Ninguém fica magro no corpo se não ficar magro primeiro na cabeça. Primeiro você tem que pensar como alguém magro, você tem que comer como alguém magro, para depois você ver no seu corpo uma perda de peso. Ninguém diz amém nessa hora. Porque primeiro muda aqui. E sabe, Deus nos fala com isso, que Ele quer trazer para você ideias. Ele quer trazer para você visões, planos que são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que as pessoas vão ter que criar uma nova estrutura para receber o que você está criando. São ideias tão grandes, são ideias tão diferentes, que os pastores vão ter que repensar a igreja, para que a igreja possa funcionar debaixo desses projetos, para que a igreja possa receber esse vinho novo. São pensamentos tão grandes, que vão mudar completamente a estrutura das coisas, porque se você colocar um vinho novo num odre velho, aquele odre velho vai arrebentar. Ele não vai sustentar aquilo. Deus tem coisas tão grandes para você, mas Ele está dizendo, você precisa mudar a sua mentalidade, porque desse jeito você vai ser arrebentado por esse vinho. Se eu mostrar a você esse plano agora, você vai chorar, e você vai procurar papai e mamãe, e você vai dizer que você não tem condição, você vai dizer que você não tem dinheiro, e você vai dizer que você está no lugar errado. Está lá em Êxodo, a gente não vai abrir essa passagem agora, mas o livro de Êxodo me mostra algo muito interessante. Depois você pode estudar a passagem daqueles 40 anos no deserto, e você vai chegar à conclusão que Deus não queria que eles passassem 40 anos ali. Mas quando eles saíram de Faraó,
quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que havia um caminho mais curto, que chegaria direto a Canaã. Mas Deus os fez atravessar pelo Monte Seir. E a Bíblia dá a dica do pensamento de Deus. Por que ele fez isso? Porque a Bíblia diz: pois ele sabia que se o povo de Israel visse os gigantes, iriam recuar e voltar para o Egito. Olha que interessante. Isso quer dizer que Deus não mostrou o tamanho do projeto logo de cara, porque se eles vissem gigantes, vamos voltar para lá. Deus sabia a mentalidade deles, quando eles disseram que preferiam comer aqueles alhos do Egito, do que comer esse maná que caía do céu, do que viver em um milagre, do que viver em uma aventura, do que viver em uma jornada nova. E a Bíblia diz que eles fizeram uma volta por um caminho mais longo. Tem gente muitas vezes que está dando voltinha com Deus. E não é porque você está esperando o tempo de Deus, não. É porque Ele está esperando o seu tempo. A gente dá uma desculpa, muitas vezes, eu não estou dizendo que sempre é assim. Eu não estou pregando que não existem tempos e estações. Mas eu estou dizendo que, por experiência, a grande maioria das pessoas que dizem eu estou esperando em Deus, na verdade Deus é quem está esperando deles algo. Eles pararam, eles se acovardaram, eles não se prepararam e estão colocando isso na conta de Deus. Mas Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem coisas novas para você hoje. A gente está falando aqui sobre ondas, sobre inaugurações. E apesar de eu não ter nenhuma cara disso, mas eu já tentei surfar, acreditem. Uma vez uma pessoa no Rio de Janeiro, ela falou algo que eu não esqueço. Ela disse: caraca, meu, tu és a maior mistura de nerd com aventureiro que eu já vi. Apesar de estar com esses óculos aqui, já voei de asa delta, já mergulhei em caverna, já dei comida a leão adulto, já pilotei helicóptero, já fiz um monte de coisa diferente. E eu já tentei surfar. Pelo menos eu passei o dia todo em cima de uma prancha. E tem algumas coisas interessantes sobre ondas. Porque muitas vezes você precisa se preparar para a onda antes da onda chegar. Você não pode achar que surfar significa ficar na onda e quando a onda vier você se preparar, porque você perde a onda. Eu vou dizer de novo para você entender. Você precisa se preparar, perceber e se posicionar para a onda antes da onda chegar. Quando outros ainda estão desatentos. Se a onda pega você sem a preparação, você é arrastado um pouco para frente. Mas se você se prepara e pega a onda, ela vai jogar você para muito longe. Tem gente que está sendo arrastado pelas ondas do Espírito. Aconteceu um movimento, meu Deus, vamos nos preparar para isso. Passou. Foi arrastado. Você é arrastado, você até pega um pouco de bom também. Rapaz, tem uma força extra aqui me empurrando para frente. Olha que coisa maravilhosa, olha que avivamento maravilhoso. E a gente tem sido muitas vezes arrastado pelos avivamentos, arrastado pelos movimentos. Mas tem uma geração. Eu não vou falar isso para empolgar você, porque não é todo mundo aqui. É uma parte das pessoas aqui.
Mas é você quem escolhe quem vai ser. Existe uma parte do povo que consegue perceber a onda antes da onda chegar. E começa a se posicionar para ela, enquanto outros ainda estão conversando. Essas pessoas, elas são levadas para muito longe. Uma onda não é a mesma coisa que o mar. Uma onda é uma parte do mar, é uma parte da água, que está na água, mas está acima da água, e está se movimentando numa velocidade maior que o resto da água. Eu não sei se você está entendendo isso. Mas tem pessoas que estão aqui nesse lugar, mas eles estão no espírito numa posição acima, e estão numa velocidade acima. Tem pessoas que estão no meio do mesmo movimento, mas tem uns que começam a se sobressair, começam a ser relevantes e começam a ganhar velocidade. Aleluia. Toda onda é única. Uma onda não é um ciclo. Não tem como você perder e pegar de novo aquela onda. Você pode pegar outra, mas aquela passou. E é interessante porque quando a gente está preparado, e eu via alguns surfistas que sabiam surfar, eu só estava ali brincando, mas às vezes eles ficavam preparados para uma onda que eu nem estava percebendo. E era estranho isso, porque eu ainda estava conversando, mas ele estava atento, ele estava focado, ele sabia que tinha algo novo chegando, ele sabia que tinha uma onda boa chegando. E para quem não entende de onda, aquilo pode parecer estranho. É interessante na Bíblia quantas vezes nós vemos a expressão vestes nas Escrituras. E quando a gente fala sobre vestes, as roupas, elas sempre indicam o ambiente que você está preparado para desfrutar. A Bíblia fala sobre vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. A Bíblia fala naquela parábola que o pai deu vestes novas ao filho. A Bíblia fala que José recebeu vestes novas antes de entrar no governo de Faraó. A Bíblia fala vários momentos onde vestes novas simbolizam uma preparação para um cenário diferente. Você troca de roupa quando você vai trocar de cenário. A Bíblia fala sobre vestes brancas, puras e resplandecentes, para participar das bodas do Cordeiro. E quando você coloca uma veste nova, a Bíblia fala sobre pessoas que não usaram as vestes adequadas e por isso não participaram da ceia das bodas. A gente poderia dar vários exemplos aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que assim como essa onda, quando você veste uma roupa diferente para ir para um cenário diferente, existe uma fase onde você vai parecer estranho, onde você vai ficar meio esquisito, onde talvez até alguém brinque com você, até zombe de você. Mas lá está você, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, saindo lá do seu apartamento, com aquela roupa de casamento,
e apertando o botão do elevador, descendo do apartamento para ir para a festa. Aí de repente entra um vizinho seu, ou uma vizinha, para ficar mais real. A vizinha entra no elevador e ela olha para você. Se for um homem, vai perguntar: você vai fazer exame de fezes? Mas ela olha para você e aí fica pensando: num calor desse, você assim. Não tem nada a ver com esse cenário, não tem nada a ver com esse contexto. A resposta que você pode dar para essa pessoa, obviamente você não vai falar isso, porque você quer preservar a amizade. Mas você pode olhar para essa pessoa e dizer: olha, estamos com roupas diferentes, porque estamos indo para lugares diferentes. E é estranho agora, mas daqui a pouco não vai mais ser estranho. Porque eu só mudo a roupa antes de entrar no ambiente. Ninguém troca de roupa para o casamento dentro da festa do casamento. Ninguém se prepara para uma nova fase quando a nova fase chega. Ah, pastor, mas eu não estou vendo essas coisas. Se você estivesse vendo, você já tinha perdido. Porque você precisa se preparar, você precisa colocar as suas vestes, você precisa se preparar para a onda antes da onda chegar. Você não foi chamado para ser arrastado pela onda, para tomar um caldo. Tem gente só tomando um caldo do avivamento. Você foi chamado para surfar nessa onda. E quando você está esperando a onda, ainda vem um monte de questionamento, vem o que as pessoas estão vendo, o que é que as pessoas vão achar de mim. Mas quando você consegue pegar a onda, a única coisa que está no seu foco agora é: eu preciso ficar em pé. Eu preciso ficar em pé. Eu preciso estar focado. Eu preciso permanecer em pé. Tem algo grande, tem algo novo, é uma aventura. Não tem mais nada que chame a sua atenção. Não tem comentário, você não olha para quem está vendo você, você não se preocupa onde você começou, você só quer saber de estar naquela onda. Quando você entra numa onda do Espírito na sua vida, você não está nem aí para a opinião dos outros, você não está nem aí se vai ou não vai ter recursos, você sabe que tem algo novo e você vai mergulhar, vai pegar essa onda do Espírito. Eliú ficou indignado e ele disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou falar o que está dentro de mim. Aleluia! Graças a Deus pela experiência, graças a Deus pelas muitas pessoas que Deus tem usado, mas Deus quer usar você de uma forma que Ele nunca usou ninguém. Se você não for um covarde, se você não for uma pessoa que vai se calar, se você não for uma pessoa que vai dizer: eu vou esperar a experiência para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo quando eu completar 20 anos para frente. Deus quer usar você agora. Deus quer usar você agora. Aleluia. Essa mensagem não é uma palestra para fazer uma massagem no seu ego. Não é uma mensagem para você somente sair daqui se sentindo melhor. Eu estou regando você. Se tem uma semente dentro, vai começar a crescer. Vai começar a incomodar. Se você não percebe essa semente, você só vai sair daqui molhado. Mas se uma semente for regada, tem um potencial que começa a mexer. Se você tem essa convicção de que você nasceu para fazer algo diferente, que você está no tempo certo, que você está no lugar certo, essa mensagem ela vai incomodar você. Aleluia. Você pode até sair com raiva de mim, porque eu não sou aqui candidato a vereador. Eu não estou aqui querendo seu aplauso, nem o elogio da mensagem. Eu quero mexer com você. Eu quero deixar você sair dessa manhã incomodado, para dizer: eu fui chamado para fazer alguma coisa. Aleluia. E eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer.
Ainda que as pessoas me achem inadequado, que as pessoas me achem jovem demais, que as pessoas me achem velho demais, que as pessoas me achem pobre demais, que as pessoas me achem rico demais, que as pessoas me achem calado demais, que as pessoas me achem falante demais, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Vestes novas. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas eu não estou vestido para a crise. Aleluia. E quando você se veste para uma festa diferente, vai ser estranho mesmo. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, por que a sua fala está diferente? Vestes não tem a ver com a roupa que está agora em você, mas vestes na Bíblia tem a ver com a atitude. Porque a sua linguagem é diferente, porque a sua atitude é diferente, porque os seus pensamentos são diferentes, porque o seu foco é diferente, porque eu estou me preparando para um banquete, eu estou vestido para uma inauguração divina na minha vida. Vai ser estranho mesmo, vai ser estranho mesmo, eu não estou falando de crise. Se você está indo para a crise, fica com a roupa da crise. Mas eu estou indo para uma temporada de abundante provisão. No meio de uma seca, alguém ouviu uma voz dizendo, vai a Sarepta, porque ali eu ordenei a uma viúva que te sustente. Instruções de Deus vão fazer você ver o que ninguém está vendo. Aleluia. Mas pastor, no meio desse problema todo, no meio dessa situação toda, é justamente no problema que o contraste, a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve vai aparecer. Porque é muito fácil prosperar quando todo mundo está prosperando. E as pessoas podem até culpar a economia e dizer, você está indo bem porque as coisas estão indo bem. Você está indo bem porque a sua cidade está indo bem. Mas quando tudo está indo mal, e você continua prosperando, aleluia, quando todo mundo está baixando a cabeça e você está levantando a cabeça, quando todo mundo está dizendo quem é o louco que vai enfrentar esse gigante, e você está dizendo quem é esse louco desse gigante que ousa enfrentar a gente, você começa a andar numa contramão. E a Bíblia diz que nós já fomos resgatados do curso desse mundo. Esse mundo tem um curso, tem um destino, mas você está andando na contramão dele. Tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem que haver uma diferença na tua vida. Tem que haver uma diferença nas tuas atitudes. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Chamar o grupo de música para trabalhar de novo. Que aí você vai pensando que a pregação está acabando. Quando o pregador ele diz, estou acabando, é igual um avião. Que ele diz, estamos iniciando o procedimento de descida. Ainda tem algumas coisas para acontecer aqui. Ainda tem algumas coisas que Deus quer inaugurar dentro de você. Aleluia. A gente vai cantar aquela música que é o tema do acampamento. Mas enquanto eles vão se preparando, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lá em Jeremias, no capítulo 8. Jeremias, no capítulo 8 e versículo 7. Jeremias 8:7, a Bíblia diz, estou ouvindo folhas mexendo, vou esperar mais alguns segundos. Jeremias capítulo 8 e versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração,
mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Olha para cá. Os pássaros, eles reconhecem os tempos e migrações. Às vezes a gente passa numa estrada e a gente vê um monte de pássaros saindo de um lugar para o outro. Mudou a estação. E eles percebem isso no ar. Ninguém precisa expulsá-los. E sabe o que é interessante? É porque quando eles estão naquele ambiente e a estação, o sinal nos céus muda, ainda tem água no ambiente que eles estão. Ainda tem comida no ambiente que eles estão. Eles podiam ser guiados por isso. E eles podiam dizer: por que a gente não permanece aqui? Tem água, tem comida, tem refúgio. Mas aquele sinal no céu é uma indicação para eles de que tem um outro ambiente que daqui a pouco vai ser muito melhor. Ele não espera a água secar para sair do lugar. Ele não espera a comida acabar para sair daquele lugar. Ele reconhece a mudança nos céus. E eles começam a migrar. E a Bíblia diz: as andorinhas, os pombos, conhecem nos céus o tempo das estações de migração. Mas o meu povo não. O meu povo não conhece as minhas exigências. Muitas vezes a gente está olhando e pensando: mas continua bom aqui. E o Senhor está dizendo: eu quero levar você para um lugar diferente. Eu quero chamar você a sair do conformismo. Eu quero chamar você a sair do lugar onde todo mundo está. E eu quero chamar você para se preparar para uma onda. Aleluia. Tem uma onda do Espírito nesse lugar. Aleluia. Você pode perceber ou não, mas ela está aqui. Não vai ser para todo mundo. Não que Deus não queira alcançar todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para ela. Mas você pode se posicionar nessa manhã. Você pode se posicionar durante esses dias. Porque o que Deus tem para fazer não é uma variação de algo antigo. É algo novinho em folha. É algo que nunca foi feito. A gente vai fazer algo nesse lugar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar de roupa. Me ajude a pregar nesse momento. Pregue para quem está do seu lado. Diga: daqui a pouco você vai ter que fechar os olhos, porque eu vou trocar de roupa. Aleluia. Quando você colocar essa roupa nova, vai parecer estranho para algumas pessoas. Quem não está indo para o mesmo destino que você, ele nunca vai entender o teu rigor, ele nunca vai entender a tua disciplina, ele nunca vai entender os teus alvos, ele não vai entender a tua roupa. Então não se preocupe se no mover do Espírito você olhar para alguém e alguém ficar parecendo estranho. É porque a roupa dele não é para a mesma festa que a sua. Ele vai para um lugar diferente. Ele vai para um propósito diferente. Então eu vou convidar você daqui a pouco a não ficar olhando para o seu vizinho. Porque um dos problemas da nossa geração é que a gente gasta tanto tempo tentando entender os outros, que a gente não consegue se entender o suficiente.
A gente gasta tanto tempo querendo entender o chamado do nosso vizinho, que a gente não entende o nosso chamado. Gasta tanto tempo questionando sobre a roupa do vizinho, que a gente não consegue entender a nossa. Mas tem gente nessa manhã que vai trocar de roupa. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o céu, feche seus olhos. Tem uma roupa diferente para você.